Fala aí, galera, do 6º ano do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho de conceitos da geografia. Vamos falar de lugar, vamos falar de paisagem, vamos falar de espaço geográfico. Assunto muito importante para a formação do ensino fundamental. Quando falamos de paisagem, que é um dos assuntos fundamentais para a geografia, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que é a paisagem. Quando a gente olha pela nossa janela de casa, ou a gente caminha na rua, a gente está olhando uma paisagem. Só que essa paisagem ela pode ser diferente. Claro, cada país, cada região, cada estado, bairro, tem o seu perfil. Isso nós chamamos de paisagem cultural. Bom, galera, mas também tem aquela área que não foi alterada pelo homem. Essa parte é muito importante da gente levar em consideração. Por quê? Porque a gente pode levar em consideração a chamada paisagem natural. Paisagem natural é aquela que não houve modificação alguma do homem. Já a paisagem cultural é aquela que o homem interferiu e continua interferindo muito. Claro, galera, quando a gente fala sobre essas paisagens, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nós, que vivemos numa área urbana, estamos vivendo uma paisagem cultural, totalmente transformada pelo homem, onde a natureza quase desapareceu. As paisagens culturais, elas são diferentes no mundo todo. Quando, por exemplo, você pensa nas pirâmides do Egito, você já pensou nessas pirâmides aqui no Rio de Janeiro? Não, né? Claro, a gente está falando de paisagem cultural. Qual é a influência que tem cada povo sobre o seu território? Alguns países praticamente provocaram um grande processo de degradação em termos do seu ambiente. Nós, por exemplo, temos uma grande floresta, floresta amazônica, que, dentre todos os aspectos, é sim uma paisagem natural. Ela pouco foi alterada pelo homem. No geral, a gente pode conversar sobre paisagem natural e paisagem cultural. Legal é o seguinte, quando a gente olha cada país e cada perfil dentro do cenário demográfico ou um cenário socioeconômico ou político, a gente consegue observar essas diferenças culturais, que são extremamente importantes para quê? Para definir a cara de cada região, de cada estado, de cada país, de cada bairro, por exemplo. Essas transformações feitas pelo homem, elas, claro, causam um impacto para o próprio homem. Porque quando a gente fala sobre paisagem cultural, ou a gente está falando sobre uma cidade, certamente vocês já ouviram falar dos problemas que o grande centro urbano está apresentando. Vamos dar um exemplo claríssimo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na época de fevereiro, março, que são as chuvas. Sim, o ciclo da água é um fenômeno extremamente natural. Ele ocorre constantemente. Entretanto, nos grandes centros urbanos, esse fenômeno natural, o ciclo da água, a chuva, causa grandes impactos ambientais, principalmente as inundações, os alagamentos, que certamente vocês já passaram por isso. As diferenças do impacto que provoca o ciclo da água é visível tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais ou nas florestas, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês. Quando chove na área urbana, essa água consegue infiltrar? Pensa no asfalto, no concreto, nas ruas alagadas. Não, não consegue. 90% da água da chuva nos grandes centros urbanos, ela não consegue infiltrar, ela escoa e aí causa grandes impactos. Já nas áreas florestais, é totalmente ao contrário. Essa água que escoa, na verdade, que vem da chuva, ela parcialmente escoa, mas 90% dela vai infiltrar e vai abastecer os lençóis d'água, os aquíferos, fazendo com que essa água possa ser utilizada para o nosso dia a dia. Então vocês viram a diferença da floresta para as grandes áreas urbanas? Viram a importância disso tudo? Porque a água é fundamental, a gente não consegue viver sem ela. E hoje o que a gente está observando nos grandes centros urbanos é que essa água está contaminada,
essa água, infelizmente, não tem acesso a todos, e nas áreas florestais, essa água está cada vez mais sendo conservada. Então, o espaço urbano é um, o espaço florestal é totalmente diferente. Tem alguns dados que são muito importantes quando a gente fala dessa questão do ciclo da água. Por exemplo, quando você retira a vegetação, praticamente a quantidade de chuvas ela diminui. Só para dar um exemplo, aquela brincadeira que a gente tem no colégio, de correr um atrás do outro, aí você fala assim, estou transpirando muito. Você sabe que os vegetais também transpiram. Na verdade, nas áreas onde você tem mais vegetais, são áreas onde você tem mais chuvas. E aí, consequentemente, o exemplo é a própria floresta amazônica de novo. Lá, você vai ter muita chuva, muito mais do que aqui no Rio de Janeiro, que quase você não vê floresta. Apesar de nós temos muitas áreas verdes ainda, inclusive a Floresta da Tijuca, que é uma floresta dentro da cidade, mesmo assim, a quantidade de chuvas lá na Amazônia é maior que aqui. Então, você já viu o seguinte, existe uma diferenciação entre esses processos. E é claro, não só no impacto, mas na quantidade de chuvas. Isso mostra um pouquinho de quão é importante a gente olhar para esses ambientes naturais e tentar, ao máximo, diminuir esses impactos. Por que as cidades sofrem com as chuvas? Essa foi a pergunta que ficou nessa conversa que a gente tem aqui. Por quê? Porque toda vez que chove, é um desastre total. Muitas pessoas perderam suas casas, alagamentos, inclusive até mortes, porque nós temos os problemas relacionados ao deslizamento de terra, que são aquelas ocupações que muitas vezes são irregulares, mas a prefeitura, o governo, não tem condições de tirar aquela população de lá. Isso certamente causa um grande impacto na população, na sociedade. E o Rio de Janeiro é fato a gente ter aqui esse exemplo tanto dos alagamentos, das inundações, das pessoas que perderam suas casas e dos deslizamentos de terra. Isso mostra muito como a nossa cidade não é preparada. Não só a nossa cidade, mas como as áreas urbanas não são preparadas. Por isso, nós sofremos demais com esse processo todo. Nós falamos aqui muito sobre água, né? Mas eu posso falar para vocês que 50% da população do Brasil não tem acesso a essa água potável. Você sabe como é grave isso? Quantas doenças são trazidas quando você não tem acesso a esse tipo de água? É terrível. Por isso que quando a gente fala de questões ambientais, de conservar o meio ambiente, de preservar o meio ambiente, a gente está falando de tudo, inclusive da água. Por quê? Porque é essa água que pode manter a gente numa saúde melhor, né? Como a gente pode comentar. Em vez de você ir para o hospital, talvez por doenças bem simples, por falta de saneamento básico, você não vai ter o acesso aos problemas que isso traz. A sustentabilidade hoje vem crescendo demais nos países. Então é muito importante você conseguir entender que conservar o meio ambiente, não desmatar as florestas, não jogar lixo, não jogar esgoto, tudo isso é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. E se você tem um equilíbrio ambiental, consequentemente você tem uma vida melhor. Hoje, por exemplo, existem países que o grau de poluição é tão intenso que as pessoas estão morrendo pela poluição. E existem países, por exemplo, que já têm até refugiado ambiental. São aquelas pessoas que fogem do país devido a problemas gravíssimos no meio ambiente. Então, vejam como é importante a gente preservar, conservar o meio ambiente. Galera, nós falamos de paisagem natural, paisagem cultural, falamos de muita coisa importante. Falamos sobre o ciclo da água, falamos sobre preservação e conservação ambiental, dos problemas dos grandes centros urbanos. Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente vem observando demais, principalmente com o crescimento das áreas urbanas. E os impactos, é claro, que vem trazendo não só para a população, mas para o ambiente. Então, é importante que a gente tenha uma consciência mais ecológica, para que a gente tenha uma vida melhor. Galera, não percam mais os vídeos. No próximo bimestre, a gente vai ter muito mais coisa importante. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.